Do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz nessa noite? Jesus está vivo. Quantos já puderam sentir a presença dele neste lugar? Aleluia. É uma graça, meus irmãos, tremenda aqui nessa noite. Uma presença maravilhosa. Aleluia. Pegue a sua Bíblia. Louvado seja Deus. Abra comigo em Êxodo, capítulo de número 12, versículo 21 em diante. Logo após estaremos abrindo em 1 Coríntios, capítulo 5. Êxodo, capítulo 12. Aleluia. Uma alegria, meus irmãos, novamente ver todos vocês aqui. Estamos ali na obra no residencial de Ana, e somente uma vez por mês a gente se encontra. E para mim, meus irmãos, é motivo de muita alegria. Sentimos saudade dos irmãos, dos cultos. Aleluia. Êxodo capítulo 12. Quantos acharam? Digo amém. Versículo 21 diz assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. 1 Coríntios, capítulo de número 5. Quero ler apenas mais um versículo. 1 Coríntios, capítulo de número 5. Vamos ler apenas um versículo da palavra do Senhor. Versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Eu quero me deter nessa parte B do versículo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Feche os olhos, incline a sua cabeça, levante a sua mão. Senhor Jesus, nesta noite nós oramos um pouco mais, Senhor, te pedindo, meu Deus, que o Senhor venha falar conosco. Meu Deus, pela revelação da Tua palavra, fala, Senhor, aos nossos corações, pois estamos nesta noite sedentos, Senhor, em ouvir a Tua palavra.
Oh, meu Deus, nos edifica, nos fortalece, meu Deus, nos alimenta para a glória do Teu nome. Você diga amém. Sente-se esta noite, desocupe as tuas mãos e dê uma linda e forte salva de palma, bem alegre para Jesus. Queridos irmãos, estamos hoje em um domingo de Páscoa, quando nós vamos estudar sobre a Páscoa. Vamos ver que a sua origem, ela começou em Êxodo capítulo 12, o que era a Páscoa na antiga aliança, o que era a Páscoa no Velho Testamento. Era uma festa judaica que comemorava o êxodo, que comemorava a saída dos filhos de Israel do Egito. A Bíblia diz, meus irmãos, que após os descendentes de Abraão, eles passarem mais de 400 anos sendo escravos no Egito, Deus decidiu libertar o seu povo daquela servidão, daquela escravidão de Faraó. A Bíblia diz que Deus levantou um homem chamado Moisés e o designou como líder daquele povo, como líder do êxodo, como líder daquela libertação do Egito. A Bíblia mostra Moisés obedecendo ao chamado divino e indo diante de Faraó para então lhe trazer a ordenança de Deus. Ele chega diante de Faraó e diz: Faraó, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que ele celebre uma festa no deserto. Faraó, após ouvir aquela ordenança, ele não deixou ir o povo de Deus. Moisés então disse: o Deus dos hebreus, ele nos encontrou, portanto agora deixa-nos ir, senão o Senhor, ele virá com pestilência e com a espada, ele ferirá o Egito. A Bíblia diz que Faraó então endureceu o seu coração e não deixou o povo de Israel partir do Egito. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés, mediante o poder divino, ele invocou algumas pragas como julgamento sobre o Egito. Mediante algumas pragas, a Bíblia mostra Faraó concordando em deixar o povo embora, concordando em deixar o povo ir, mas logo Faraó voltava atrás. Por quê? Porque a praga cessava e o seu coração se endurecia e ele não deixava o povo ir embora. Chegou o momento então de Deus mandar a 10ª e última praga sobre o Egito, praga esta que não deixaria outra alternativa para os egípcios a não ser deixar o povo de Israel embora, a não ser tirar o povo de Israel do Egito. E que praga era esta? Deus enviaria um anjo destruidor, e este anjo desceria lá no Egito com uma finalidade. Qual era esta finalidade? Ele desceria para eliminar todo o primogênito, dos homens até os animais, daqueles que estavam no palácio, daqueles que estavam encarcerados e daqueles que estavam nas suas casas. Este anjo desceu para eliminar, e Moisés deixa uma ordem para este povo. Por quê? Porque este povo habitava no Egito. Esse povo, ele iria também sofrer a mesma consequência, a mesma penalidade, e só havia uma forma deste povo escapar daquela destruição, daquela mortandade que iria assolar o povo do Egito. Moisés dá uma ordem dizendo: cada família pegue um cordeiro, vocês vão pegar esse cordeiro e vocês vão sacrificá-lo. Aleluia. A
família que for pequena pode se unir com outra família. Peguem um cordeiro, vocês vão sacrificá-lo. Tem que ser de 1 ano de idade, tem que ser perfeito, não pode haver defeito. Aleluia, neste, aleluia, cordeiro, vocês vão imolá-lo, vocês vão sacrificá-lo, vocês vão comer da sua carne assada, e o sangue que estiver na bacia, vocês vão pegar com uma esponja, vocês vão passar na verga da porta, nas ombreiras da porta, e quando o destruidor ele descer para eliminar a todo primogênito, quando ele vê a marca do sangue, quando ele vê o sinal do sangue nas ombreiras, ele passará por cima, ele passará ali na marca, ele não matará o primogênito desta casa. Aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que eles fazem tudo que Moisés ordenou. Eles pegam o sacrifício, eles pegam o cordeiro, eles sacrificam, passam o sangue na porta, o anjo destruidor desce. Há uma mortandade e não há outra alternativa a não ser mandar o povo embora. Este ato deste sacrifício, igreja, já prefigurava o Cordeiro de Deus que viria ao mundo para derramar o seu sangue, e através do seu sangue derramado ele nos salvar, nos livrando do destruidor e nos livrando também da morte eterna. Aleluia. A Bíblia diz que quando João Batista está batizando no Rio Jordão, que ele está pregando a mensagem do arrependimento, Jesus vai passando. Quando Jesus vai passando, ele vê o Espírito Santo descendo sobre a vida de Jesus, e ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. João Batista, ele enxergou em Jesus o Cordeiro que seria sacrificado. Ele enxergou em Jesus o Cordeiro que iria verter o seu sangue, aleluia, para a remissão dos pecados. Ele enxergou em Jesus o Cordeiro que iria sofrer, aleluia, a ira de Deus. Ele enxergou em Jesus o Cordeiro que ia nos salvar da destruição e da morte eterna. João Batista enxergou Jesus. Aleluia. Aquele ato, aquele ritual era apenas uma prefiguração do Cristo, do Cordeiro de Deus que viria, aleluia, para morrer pelos nossos pecados. Aleluia. Aquele ato já prefigurava o Cordeiro que viria, meus irmãos, aleluia. A Páscoa lá no Egito já apontava para o que iria acontecer no futuro. Aleluia. Aquele ato já apontava para o Cristo que viria morrer pelos nossos pecados. Quando nós lemos, aleluia, o Antigo Testamento, nós vamos ver, meus irmãos, que em toda a história da Bíblia apontava para uma pessoa só. Aleluia. De Gênesis a Malaquias apontava para uma pessoa só. E para quem era? Para Cristo Jesus, para o Cordeiro de Deus. Aleluia. No livro de Gênesis, a Bíblia diz que ele era a semente da mulher que iria ferir a cabeça da serpente. No livro de Êxodo, ele é o Cordeiro de Deus. Aleluia. No livro de Números, ele é a rocha que jorrou água viva para o povo beber e saciar a sua sede. No livro de Levítico, ele é o bode expiatório, o bode emissário, aquele que o sacerdote colocava a mão, transferia o pecado do povo para aquele bode emissário, e aquele bode saía para fora do arraial. No livro de Deuteronômio, ele é o profeta prometido, aquele que seria maior do que Moisés. Quando chegamos no livro de Josué, ele é o príncipe
dos exércitos do Senhor dos exércitos. Juízes, ele é o nosso juiz e legislador. De Gênesis a Malaquias, apontava para uma pessoa só, para Cristo Jesus, para o Cordeiro de Deus, que viria morrer pela minha e pela tua vida. Aleluia. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 1. Aleluia, vai dizer, meus irmãos, em Colossenses 2, versículo 17, e Hebreus capítulo 8, versículo 5, diz que a lei, diz que os rituais, diz que as festas, diz que todo ato da antiga aliança apontava para Cristo. Por quê? Porque era a sombra das coisas futuras. Aleluia. Era apenas representações temporárias daquele que havia de vir. Nós sabemos que uma sombra é algo que projeta um objeto, um ser ou alguém que está se aproximando. Todas essas leis, todas essas festas, todos esses rituais apontavam para Cristo que estava vindo, para Cristo que estava se aproximando. Por isso que é a sombra das coisas futuras. É a sombra das coisas futuras. Eram apenas representações temporárias daquele que estava vindo, daquele que viria, do Cordeiro de Deus imaculado, que derramaria o seu sangue, entregaria a sua vida por amor de mim e por amor de você. O Cordeiro no Egito, ele foi sacrificado, seu sangue derramado. Aleluia. Meus irmãos, Cristo, Jesus, como Cordeiro de Deus, foi sacrificado na cruz do Calvário. Aleluia. Foi na cruz o lugar que Jesus foi sacrificado. Foi na cruz o instrumento da sua morte. Aleluia. Foi lá que Jesus se entregou, foi sacrificado, perdeu seu sangue, foi moído, foi imolado. Foi na cruz do Calvário o lugar que ele morreu por nós. A cruz é a base do Evangelho. A cruz é a base da nossa fé. Se nós não entendermos a cruz, se nós não entendermos o que a cruz provocou, o que a cruz promoveu, o porquê Jesus morreu, o porquê ele derramou seu sangue, o porquê ele deu sua vida, nós não entendemos o Evangelho. É a cruz que foi o instrumento da sua morte. A cruz, ela é o ponto central da vida e do ministério de Jesus. Foi lá o lugar que ele morreu pela minha vida e pela tua vida. E eu te pergunto, mas por que foi na cruz? Por que Jesus morreu na cruz? Porque foi justamente na cruz, presbítero Ronildo, que Jesus morreu. Ele poderia ter morrido em qualquer outro lugar, ele poderia ter morrido em outra localidade, mas foi justamente na cruz. Porque, meus irmãos, quando eu estava estudando, me veio esta curiosidade, e eu disse: Senhor, por que na cruz? Porque justamente na cruz. Poderia ser em outro lugar, poderia ser em outra localidade. Eu fui atrás, eu fui estudar. Aleluia, o Espírito trouxe uma resposta ao meu coração. Jesus morreu na cruz para se cumprir as Escrituras. Foi justamente na cruz que ele morreu, porque para se cumprir as Escrituras. Quando nós olhamos desde o seu nascimento, aleluia, Jesus viveu para cumprir as Escrituras. A Bíblia diz que ele nasceria, aleluia, em Belém de Judeia,
cumprir as Escrituras. A Bíblia diz que ele nasceria de uma virgem, ele nasceu da Maria, aleluia. A Bíblia, a Escritura se cumpriu, aleluia. Quando Maria saía de um lugar para o outro, do Egito para Nazaré, de Nazaré para Galileia, a Bíblia vai enfatizar para que se cumprisse as Escrituras. Quando nós vemos a vida de Jesus, ele sempre repetindo, para se cumprir as Escrituras. Quando nós vemos, meus irmãos, os soldados vão prender Jesus, Pedro puxa a espada, corta a orelha de Malco, Jesus vai lá, devolve a orelha, sara, cicatriza. Ele diz: Pedro, se eu quisesse, eu pedia que o Senhor, que o Pai mandasse 12 legiões de anjos para me proteger, mas Pedro, é para se cumprir as Escrituras. Quantos podem adorar o Senhor? Quantos podem glorificar a Deus? Ele está aqui. Para se cumprir a Escritura, até na sua morte, quando o soldado vai quebrar sua perna, quando ele olha, Jesus está morto, aleluia. A Bíblia diz que ele não quebrou os ossos de Jesus, para se cumprir as Escrituras. Oh, meu irmão, como isto alimentou a minha fé, como isto edificou a minha alma, quando o Espírito trouxe esta resposta ao meu coração. É para se cumprir a Escritura. Jesus veio para realizar a obra do Pai. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Jesus veio para viver para a glória de Deus, cumprindo a Escritura. Não é diferente com a gente, não é diferente com você, meu irmão. Aleluia. Qual é o propósito da tua existência? Aleluia. Você nasceu para realizar a obra de Deus. Você nasceu para fazer a vontade do Pai. Você nasceu para viver para a glória de Deus também. Este é o propósito da tua existência. Você não nasceu para viver para ti mesmo. Você não nasceu para viver para o mundo. Você não nasceu para viver para o diabo. Você não nasceu para viver no pecado. Você nasceu, foi criado para a glória de Deus. Esse é o propósito da tua existência. Cristo tinha esta preocupação para que se cumprisse as Escrituras. Quando nós lemos a Escritura, aleluia, Jesus morreu na cruz do Calvário, porque a sua morte na cruz já havia sido anunciada séculos antes. Salmo, capítulo de número 22, é um salmo que vai falar de Cristo. Quando você for ler tua Bíblia, lembra, Salmo 22, lê do começo ao fim, porque lá vai falar de alguém, aleluia, lá vai descrever alguém que teve as suas mãos e os seus pés transpassados. Lá vai falar de alguém que teve as suas mãos pregadas, os seus pés pregados, aleluia. Lá vai falar de Jesus. Lá vai falar do nosso Senhor. Lá vai falar do Cordeiro de Deus. Lá vai falar do nosso Redentor. Aleluia. Jesus morreu na cruz porque já estava escrito, e para que se cumprisse as Escrituras, ele morreu na cruz do Calvário. Quando lemos Isaías 53, aleluia, quando lemos Isaías 53, parece que Isaías está
aleluia, no pé do madeiro, olhando para Jesus crucificado, olhando para Jesus na cruz, e ele começa a dizer: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro, aleluia, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Parece que Isaías está diante da cruz. Parece que Isaías está vendo ele crucificado. Aleluia, parece que Isaías está contemplando o nosso Cristo na cruz. Por isso foi na cruz, por isso não foi em outro lugar, para se cumprir as Escrituras. Aleluia, oh Jesus, aleluia, 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 Jesus. Meus irmãos, o cordeiro foi sacrificado no Egito, Jesus foi sacrificado na cruz. Mas o que aconteceu na cruz? Aleluia! O que foi que aconteceu na cruz? Na cruz aconteceu o nosso resgate. Nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Nós fomos resgatados da nossa vida de pecado. Na cruz do Calvário, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Eu e você éramos escravos do pecado e não poderíamos ser redimidos se alguém não pagasse o preço, se alguém não pagasse esse resgate. Aleluia. E a lei, ela vai dizer que somente o sangue inocente poderia pagar, aleluia, o preço, aleluia, da vida de um culpado. É por isso, aleluia, que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus imaculado, ele é o Cordeiro de Deus sem defeito. No Egito tinha que ser sem defeito e com 1 ano de idade. Por isso Jesus passou 30 anos para começar seu ministério. Aleluia, um homem sem pecado, um homem sem defeito, um homem inocente. Seu sangue era inocente. Quando Jesus está pregando para os fariseus, ele diz assim: quem de vocês aqui me convence de pecado algum? Aleluia, Jesus não tinha pecado. Jesus estava dizendo que ele era o Cordeiro de Deus, imaculado, sem pecado. Aleluia, Jesus, ele pagou o preço do nosso resgate. Aleluia, aleluia. Por isso que Deus não mandou profeta para a cruz. É por isso que Deus não mandou os patriarcas para a cruz. É por isso que Deus não mandou os reis para a cruz. Tinha que ser o seu filho, tinha que ser o Cordeiro imaculado, porque o sangue tinha que ser inocente. Só através do sangue inocente que o culpado, aleluia, tinha o preço pago. Aleluia, que o culpado era livre, aleluia, da escravidão. Jesus na cruz do Calvário, pelo seu sangue vertido, aleluia, como de um Cordeiro imaculado, ele quitou a nossa dívida, ele pagou o preço. Hoje fomos livres do pecado. Adore, adore. Jesus
do poder, do pecado. Ele pagou o nosso preço na cruz do Calvário. Aconteceu a maior revelação do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, aleluia, para morrer por nós, aleluia. Lá está revelado o amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8, vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que entregou seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Lá está revelado o amor de Deus. Lá está revelado o amor de Deus. Quando você ver alguém, aleluia, dizendo assim: eu quero que Deus me dê uma prova do seu amor, você vai dizer: olhe para a cruz, olhe para o que Cristo fez por você, aleluia. Lá é a maior prova de amor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vocês. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor, igreja. Foi por amor, meu irmão. Não tinha nada em nós. Nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. Aleluia. Ele não foi forçado para a cruz. Ele não foi obrigado para a cruz. Aleluia. Foi por amor. Foi por amor que Ele nos resgatou. Foi por amor que Ele nos redimiu. Foi por amor que Ele pagou o preço de sangue. Foi por amor. Foi por amor o preço de sangue. Aleluia. Foi por amor. Oh, maravilha, Jesus. Aleluia. Enquanto eu estudava esta palavra, aleluia, no meu interior estava jorrando um rio de água viva. Eu não conseguia me conter. Eu não conseguia conter as lágrimas em saber o que Cristo fez por mim. Na cruz do Calvário, Jesus nos redimiu. Foi a nossa redenção. Aleluia, Jesus foi o nosso Redentor. O Redentor era aquele que chegava com os servos, com os senhores, e ali, aleluia, ele tinha escravos sob o seu domínio. Ali o Redentor vinha, ele pagava o preço, e aquele escravo era livre, aleluia, dos seus senhores, do jugo, aleluia, dos seus donos. Jesus fez isso, aleluia, na cruz do Calvário. Aleluia, a cruz nos promoveu a nossa libertação. Aleluia, por isso que diz em João 8:32: e conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 6, versículo 14, diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Jesus nos libertou do poder do pecado. Jesus nos libertou daquilo que nos dominava. Jesus nos libertou do nosso antigo dono, aquele a quem nós servíamos, a Satanás. Ele nos libertou do poder das trevas e hoje nós somos livres. Só quem é livre adora Ele. Só quem é livre bendiz Ele. Só quem é livre glorifica Ele. Só quem é livre. Jesus já nos libertou.
do poder de Satanás. Quando esta verdade entra no nosso coração, a gente entende que o diabo não pode fazer com nós o que ele quer, porque nós fomos comprados, não pertencemos mais a ele, e se ele tocar em nós, é por permissão divina, mas não pode mais fazer o que ele quer com a gente. Não pode. Jesus triunfou sobre o pecado, Jesus triunfou sobre o inferno. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, você que tem uma fraqueza, você que sempre está caindo no mesmo erro, no mesmo pecado, eu quero te dizer, seja livre esta noite. Você não está mais sob o domínio do pecado. Jesus já te libertou. Que nesta noite caia por terra todo engano de Satanás, todo engano do pecado. Levanta a mão, igreja. Que nesta noite caia por terra todo engano do inferno que estava querendo, além de aprisionar. Jesus já te libertou. O sangue foi derramado, o sangue foi vertido. Nesta noite o Senhor está te banhando com o sangue dele. Nesta noite o Senhor está te banhando com o sangue dele. Seja livre. Seja livre. Na cruz Jesus pagou o resgate. Na cruz foi a prova de amor revelada à humanidade. Na cruz Jesus nos libertou. Na cruz, aleluia, Jesus triunfou. Jesus triunfou na cruz. Recebe libertação para a tua vida. Jesus já pagou o preço. Não tem porquê você ficar, aleluia, nessa vida inconstante. Jesus já te libertou. Foi isto que aconteceu na cruz. Jesus tomou o nosso lugar, se fez maldição em nosso lugar, porque maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Aleluia. Na cruz Jesus sentiu tudo que era para nós sentir. Aleluia. Assim como foi no Egito. Aleluia. Aleluia. Aquele cordeiro, ele morreu no lugar de todos os primogênitos que deveriam morrer. Na cruz Jesus morreu no meu lugar. Jesus morreu no teu lugar. Era para nós ter sofrido a ira de Deus. Aleluia. O castigo era para nós ter sofrido a cruz, mas ele substituiu o nosso lugar. Aleluia, Jesus. Mas só que não acabou aí. Oh, maravilha. Não acabou aí, igreja. A morte não é o fim. Aleluia. Se Jesus tivesse só morrido, o sacrifício ou o plano estaria incompleto. Se Jesus tivesse só morrido, o plano estava incompleto. A ressurreição de Cristo era Deus validando o sacrifício e dizendo: está aceito. Aleluia, está aceito. Está validado o sacrifício. A ressurreição foi a validação do sacrifício de Cristo. Por quê? Porque na morte Jesus resolveu o problema do pecado. Aleluia. Mas nós não éramos ainda justificados por Deus. Nós ainda não éramos justos diante de Deus. Se Jesus tivesse só morrido, aleluia, ele tinha resolvido o problema do pecado. Mas
nós não entraríamos no céu, porque nós não éramos achados dignos, nós não éramos achados justos. Aleluia. Mas a ressurreição de Jesus, ela resolveu o problema da morte. Aleluia. A morte resolveu o problema do pecado, e a ressurreição resolveu o problema da morte. Romanos capítulo 4, eu quero que você abra esta noite. Romanos capítulo 4, e eu quero que você nunca mais esqueça deste versículo. Aleluia, aleluia. Romanos capítulo 4, versículo 24, está escrito assim: mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor. Versículo 25: o qual por nossos pecados foi entregue, ele foi morto e ressuscitou para a nossa justificação. Se Jesus tivesse só morrido, ele resolveria o problema do pecado, mas nós não entraríamos no céu. Mas a sua ressurreição foi para quê? Para a nossa justificação. Foi Deus validando o sacrifício, foi Deus dizendo: está aceito. Na ressurreição de Cristo, nós somos vestidos da sua justiça. Na ressurreição de Cristo, Deus valida o sacrifício e atribui a justiça de Cristo a nós. Nós somos vestidos da justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Na cruz ele tomou o nosso lugar, mas na ressurreição nos deu o direito de tomar o lugar dele. Aleluia, aleluia. Agora nós podemos entrar no céu. Agora nós podemos dizer que somos justificados, fomos achados justos diante de Deus, e que a morte não é o fim. Na sua ressurreição fomos revestidos da sua justiça. Aleluia. Ele tomou o nosso lugar e nos deu o direito de tomar o lugar dele. Aleluia. Deus validou o sacrifício e atribuiu a nós a sua justiça. Fomos achados agora justos diante de Deus, não por nossos méritos, não é por nossas obras, é pelos méritos de Cristo, é pelas obras de Cristo. Agora nós temos a viva esperança, aleluia, que quando o nosso corpo aqui se desfizer, não é o fim, mas Jesus, ele nos ressuscitará no último dia para nos levar para a eternidade. É por isso que hoje nós estamos celebrando aqui: Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia. Cristo é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Aleluia. Não é coelho, não é ovo de chocolate, é o cordeiro, é o sangue. Aleluia. Aleluia. Nós estamos aqui para celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre o inferno e sobre a morte. Quantos podem adorar a Ele? Quantos podem celebrar a Ele? E eu já encerro a minha oportunidade dizendo algo aqui esta noite. Aleluia. Os egípcios, eles celebravam a Páscoa para lembrar do livramento que receberam, da libertação que receberam lá no Egito. Aleluia. Mas Jesus,
aleluia, na Páscoa, ele instituiu a Santa Ceia do Senhor. Ele disse, aleluia, este cálice é o cálice da nova aliança, é o novo tempo agora, aleluia, este cálice, aleluia, é o sangue da nova aliança, que é derramado por resgate de muitos, aleluia. Ele disse, este pão é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso todas as vezes em memória de mim. No Egito tinha Páscoa, matava o cordeiro, aleluia, comiam as ervas amargas para lembrar da libertação do Egito. Na Santa Ceia, aleluia, é para nós lembrarmos do que Cristo fez por nós, a nossa Páscoa, aleluia, que nos libertou do pecado, nos libertou, aleluia, de Satanás, aleluia, e triunfou sobre a morte, e no último dia ele ressuscitará, aleluia. Aqueles que já partiram do Senhor, aqueles que já estão com o Senhor, essa é a nossa esperança. O Senhor ressuscitará. Nós, aleluia, também o que dormimos, seremos também ressuscitados para morar com Ele para sempre na eternidade. Fique de pé esta noite, aleluia. É esta a mensagem da cruz, aleluia, isto que nós devemos, aleluia, anunciar. Jesus disse, anunciais a minha morte, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Era esta a mensagem dos discípulos, a mensagem dos apóstolos. Eles não tinham outra mensagem, eles não pregavam a vida deles, eles não falavam de luta, não, eles pregavam Jesus e este crucificado. Esta é a mensagem do Evangelho, é esta mensagem que nós devemos pregar nesses últimos dias. É esta mensagem que liberta, é esta mensagem que transforma. Aleluia, não é somente dizer Jesus te ama, não é somente dizer Jesus tem um plano na tua vida. Não, nós devemos esmiuçar e pregar a cruz, falando o que Jesus fez através dela. Fecha teus olhos, vamos louvar ao Senhor. Só quem está feliz esta noite, aleluia. Deus enviou seu Filho amado para perdoar e me salvar. Na cruz, louves, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, porque posso crer no amanhã, porque
Quantos podem aplaudir ao Senhor, glorificando a Deus? Aleluia! Tome o seu assento nesta noite, nessa mesma alegria, aleluia, nesse mesmo ritmo de adoração. Eu já quero, meus irmãos, nesta noite, agradecer a minha oportunidade de estar trazendo, aleluia, a palavra do Senhor para os vossos corações. Estarei passando para o servo de Deus, anjo desta igreja, pastor Raimundo Lopes, que estará dando continuidade na obra do Senhor. Quantos podem receber o servo de Deus com uma linda e forte salva de palma, bem alegre para Jesus esta noite?